Paz do Senhor, povo de Deus, vamos meditar numa palavra que Deus tem queimado ao meu coração aqui nessa noite. Palavra essa que se encontra no livro de São João, no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão vinha ter com ele, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu falo assim que é uma palavra que assim, a gente tem visto grandes pastores, grandes pregadores pregando, e Deus tem me dado um direcionamento nessa palavra aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, não da minha parte, mas da parte do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio assim que as pessoas pregam mostrando assim o lado da multiplicação, do lado do que Jesus fez ali para alimentar uma multidão de 5.000 homens, né? E em outra versão da Bíblia fala assim, que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? Que fala a palavra do Senhor nosso Deus. E o que Deus me direcionou através dessa palavra, glória a Deus, que para Jesus realizar uma grande obra, ele só precisa de uma pessoa. De uma pessoa bem disposta, de uma pessoa que esteja com o coração aberto, de uma pessoa que tenha coragem de se lançar nas mãos do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos meditar aqui, glória a Deus, a partir do versículo 8, né, que diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus e disse: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero falar nesse momento agora, direcionar a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus, para a vida de pessoas que às vezes olha para o que Deus tem colocado nas suas mãos, o que Deus tem colocado na sua vida, e achado tudo muito pouco, tudo muito pequeno, né? Às vezes Deus te deu um talento, mas você pensa: mas eu sou muito pequeno, é muito pouco, né? E o que o Espírito Santo de Deus me manda te dizer nesta noite, nessa madrugada, melhor dizendo, que para Deus fazer uma grande obra, ele só precisa de um. E Deus ainda me direciona ao meu coração que nenhuma obra começa grande. Nada começa de cima para baixo, né? A gente vê uma grande construção, você vê aquele prédio lindo, maravilhoso, imponente, mas ele de maneira nenhuma ele foi construído de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima, faz uma fundação profunda, faz uma base e depois ele vai subindo tijolo a tijolo até alcançar a altura, a imponência
que é o prédio, né? Vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que para começar uma grande obra só precisa de um. E nesse, para ser operado, esse grande milagre que alimentou multidões, a palavra mostrou ali que tinha um rapaz, um mancebo, vai ter em certas traduções, um menino, né, conforme diz em certas traduções também da Bíblia Sagrada, que ele tinha esses 5 pães e 2 peixinhos. Ainda a palavra diz que são 2 peixinhos, não era peixe grande, era peixinho. Né? E a gente vê que no meio daquela multidão, com certeza, várias pessoas teve, até mais do que esse rapaz tinha, só que se alimentaram daquilo, tentaram matar sua fome com aquilo, e de maneira que não sobrou nada. Oh, alabassuri me canta, alabaxai, aleluia, Deus. Mas aquele mancebo, aquele rapaz, aquele menino, ele guardou o que ele tinha, que eram os 5 pães e 2 peixes. De repente, nem ele sabia porque ele estava guardando aquilo. Ele guardou, simplesmente guardou. E ele não guardou simplesmente por guardar, pensando, eu estou guardando porque é meu. Né? Nesse sentido, até dessa palavra, eu entendo que a palavra guardar aqui está no sentido de zelar, de cuidar. Ele guardou, ele zelou, ele cuidou daqueles 5 pães, daqueles 2 peixinhos. E no momento exato, no momento certo, ele lançou aquele pouco que ele tinha nas mãos de quem poderia transformar aquele pouco no muito e alimentar multidões. É onde o Espírito Santo de Deus me manda te dizer nesta madrugada que esse pouco que você tem, se você lançar nas mãos do Senhor Jesus, pode alcançar multidões. Multidões podem ser alimentadas através desse pouco que você tem aí, disso que você julga ser pouco. É pouco nas suas mãos, mas se você colocar nas mãos daquele que pode tudo e todas as coisas, esse pouco pode se transformar em muito e alimentar uma multidão. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus ainda disse, glória a Deus, aleluia, Jesus, que quando todos já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ou seja, tudo que Deus colocou na sua mão, Deus não quer que nada se perca. Todos os talentos, todos os dons que Deus colocou na sua mão, Deus não quer que nada se perca. Oh, aleluia, Deus. E o Espírito Santo de Deus está me mandando direcionar essa palavra para homens e mulheres de Deus, que você recebeu o talento, você recebeu a ordem de Deus para fazer e você guardou. Mas você não guardou com zelo. Você guardou para você, você segurou como se fosse seu. E a palavra de Deus nos ensina que o que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos ter que prestar conta é para Deus. Aleluias. Nós vamos ter que prestar conta é para Deus. Então, o que Deus te deu, o que Deus te entregou não é seu. Devolva, entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus alimentar multidões através do que Ele te entregou. Creia somente que você só é um instrumento nas mãos de Deus. Aleluias. Ele é o oleiro. Tu és o barro. O barro que está sendo amassado para ser feito um vaso. Vaso de honra, vaso de valor, para ser usado nas mãos do Senhor para toda boa obra, para alimentar multidões. E a palavra disse que assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, através daquele pouco, daquele tiquinho, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, que um rapaz, que a Bíblia Sagrada nem refere ao nome dele. A Bíblia só fala que um rapaz, um mancebo, um moço, um menino, estava ali com 5 pães e 2 peixinhos, e ele lançou isso nas mãos do Senhor e conseguiu alimentar uma multidão. Então a Bíblia nos mostra com isso que o que Deus me deu, o que Deus te deu, o talento que Deus colocou em nossas mãos, não é para nos exaltar, não é para nos fazer aparecer, mas é para fazer a glória do Senhor ser manifesta. É para alimentar multidões, é para saciar as almas que estão aí aflitas, necessitadas, famintas. E Deus tem te entregado nas suas mãos e você tem guardado para ti. E o Espírito Santo, através da santa palavra de Deus, manda-me te perguntar nesta noite.
Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você tem preparado para você? Você tem guardado para você? Ou você tem zelado para colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha usar como instrumento para alimentar multidões? Pensa nisso, porque é muito sério. Nos dias de hoje a gente tem visto assim, igrejas lotadas, pastores renomados, mas que têm usado o talento que Deus deu não para alimentar multidões, mas tem usado para alimentar o seu ego, o teu bel prazer, né? As pessoas estão assim, tipo que negociando um evangelho, pregando um evangelho de facilidade, como se fosse um Deus que só abençoa, um Deus que dá carro, dá casa, dá moto, dá bens materiais, mas esquece que Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário para nos salvar, para dar a nós o direito de salvação, para nos levar para um mundo de glória, um país de glória, que ele foi preparar lugar, e quando esse lugar estiver preparado, ele vai voltar para requerer a tua igreja. E o que tens preparado, homem de Deus? O que tens preparado, mulher de Deus? Para quem será? Você tem guardado o que Deus te deu para você, ou você tem zelado e tem entregado nas mãos do Senhor para ver a grande multiplicação? Aleluia. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, aleluia, a palavra diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia, Jesus. E o momento está próximo, irmãos. A gente está sentindo por tudo que está acontecendo, pelos sinais do tempo, que perto está a vinda do Senhor. E mais uma vez o Espírito Santo te pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem oferecido o seu pouquinho, a sua pequena, a sua fraca pessoa, para que através disso Deus ele venha alimentar multidões? Ou você tem tentado guardar para si como se fosse teu? Oh, aleluia, Jesus. No versículo 11, o Espírito Santo ainda continua falando à igreja: eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E novamente eu digo que a palavra guarda não significa você esconder, não significa você enterrar o teu talento, não significa você segurar para si, mas você cuidar, você zelar, você cuidar com amor, com zelo, com apreço pela palavra de Deus. Você guardar o que Deus te deu. Você cuidar, você zelar para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Jesus. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que aquele jovem, aquele rapaz, aquele moço, aquele menino, ele guardou, ele cuidou, ele zelou de algo que alimentou uma multidão, né? E a palavra fala que aquela multidão se fartou. E o que sobrou ainda deu para encher 12 cestos. 12 cestos. Será que você tem alimentado a multidão? Será que você tem alimentado as pessoas, as almas que Deus tem colocado no seu caminho, no seu ministério, pastor, no seu ministério, pastora? Tem se fartado? Tem se fartado dessa palavra? Porque tem que alimentar, tem que encher até transbordar. Aleluia, porque como nós vemos na parábola das 10 virgens, a palavra de Deus fala que 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. Será que você tem estado no meio das virgens loucas ou no meio das virgens prudentes? Será que você tem alimentado a multidão ou você tem alimentado o seu ego, o seu eu? Oh, lá, Massuri, me canta, lá, baixai, aleluia, Espírito de Deus. Oh, Deus tremendo, aleluia. Aleluia. E as multidões estão aguardando para ser alimentadas. Há multidões aguardando para ser alimentada. E a gente tem visto que nos últimos tempos o inimigo não tem brincado. Ele tem puxado alma. A gente tem visto de crianças, adultos, jovens, pessoas idosas caminhando para a perdição, se perdendo. E o que nós temos feito com o que Deus colocou nas nossas mãos?
E o que Deus nos entregou, que nós temos guardado, para quem será? Será para salvação? Será para edificação? Será para alimentar multidões? Ou será só para alimentar o meu ego? Será só para alimentar o seu ego? Porque nos dias de hoje a gente vê, eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Hoje, nos dias de hoje, a gente já não se ouve mais falar como o salmista falava, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu tenho é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não ouve mais isso. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Aleluia, uma palavra, talvez uma palavra dura, uma palavra talvez polêmica, mas é a verdade, é a realidade. Será que nós temos sido como aquele jovem, aquele mancebo, aquele rapaz, que ele guardou ali consigo 5 pães e 2 peixinhos, e isso alimentou uma multidão? Então pensa. Esta noite te pedirão a tua alma. Jesus Cristo está voltando. Esta noite pode ser esta noite, pode ser a noite de amanhã, pode ser qualquer momento desse. Deus ele vai requerer o que ele te entregou. E o que você tem preparado? Para quem será? O que eu tenho preparado? Para quem será? Porque às vezes a gente anda preocupado com tantas coisas, tantas coisas, enquanto uma só coisa nos basta. Que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Cuida do que Deus te deu, zela do que Deus te deu, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Alimenta as multidões com o que Deus te deu. Se é no louvor, louve com amor, louve com dedicação, louve de coração, para que as multidões venham se alimentar através do seu louvor. Se através da pregação, pregue a verdade. É dura, dói, mas é a verdade. E é através dessa verdade que você vai conquistar almas por reino de Deus, porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes, você não prega a verdade porque você acha que a verdade é dura demais. É dura, mas salva, liberta, transforma. Que não adianta você usar a palavra de Deus para massagear o ego de ninguém. Não adianta. Porque vai ser cobrado. E a palavra de Deus fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então Deus te deu, mas ele vai cobrar. Vai cobrar. O dia da cobrança vai chegar. Oh, aleluia, Deus. E o que tu tens preparado? Para quem será? Para quem será? Que Deus ele continue falando ao meu coração, ao teu coração. E que essa palavra, ela venha florescer, ela venha colocar para pensar. Para pensar. Porque eu confesso para os irmãos, eu não sou uma grande pregadora. Eu não tenho um curso de teologia. Eu tenho assim, eu leio a Bíblia, procuro ler, mas eu não tenho aquela base, aquele curso de teologia para poder saber pregar bonito, falar bonito, não. Mas eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo, consigo entender o que Deus quer dizer. E é muito sério o que Deus está falando para nós aqui nesta madrugada. O que nós temos preparado. E os 5 pães, os 2 peixinhos que Deus te entregou aí, que Deus colocou no seu alforje, para te alimentar nessa caminhada. Será possível você entregar ele nas mãos do Senhor e deixar Deus usar para alimentar uma multidão? Que aquele jovem, aquele mancebo, ele poderia ter segurado aqueles 5 pães para ele, caladinho ali, porque ele sabia que ele estava no meio da multidão faminta, que ninguém mais tinha o que comer, só ele tinha. Ele poderia ter guardado aquilo tudo para ele, para alimentar a alma dele, o estômago dele, alimentar o corpo dele. Oh, Managanasha Lamassuri me canta labas. Ele poderia ter guardado para ele, mas ele não guardou. Ele entregou nas mãos do Senhor e houve ali um grande milagre, uma grande multiplicação. E a palavra diz que aquela multidão se fartou, aquela multidão alimentou, aquela multidão foi cheia, saiu dali transbordante. Aleluia, Jesus. Transbordante. Oh, glória a Deus. Transbordante. E sobrou, alimentou e sobrou. Será que você tem alimentado? Oh, Deus vivo, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Alimento. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Será que você tem usado o que Deus te deu para iluminar o caminho? Para iluminar a vida das pessoas que estão andando em trevas? Porque as pessoas vêm até Jesus querendo libertação, querendo alívio.
Aleluia. As pessoas não vêm até Jesus preocupadas só em ter um carro, uma casa bonita. Não. Porque tudo que nós conquistarmos aqui nesse mundo vai ficar. Aqui é tesouro que vai perecer. Nós temos que acumular tesouros que vai subsistir. Tesouro que vai permanecer pela eternidade. Pensa bem no que Deus está falando. E o que tens preparado para quem será? O que você fez com os 5 pães e com os 2 peixinhos que Deus entregou nas suas mãos para você alimentar multidões? Oh, aleluia, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e melhor em cada coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.